Quando o assunto é realmente descobrir o porquê da nossa existência, ficamos muitas vezes atônitos, porque alguns procuram nas fontes externas, ou seja, numa religião, ou seja, numa escola filosófica materialista, ou seja, outros meios que a pessoa imagina que vai encontrar respostas para as angústias existenciais. O nosso ponto é entender que para fazer essa procura, para desvendar o nosso próprio mistério, é essencialíssimo que nós possamos, primeiramente, saber o nosso nível de ser, o que é ser. O que significa ser? Então, a partir desse conhecimento do ser, nós estamos abrindo nossas possibilidades, nosso leque de desvendar o nosso mistério interno. Ser, não do verbo em si, mas ser uma força cósmica, uma força poderosa que pode atuar dentro de nós e nós não permitimos que atue, em função de nossa ignorância, de nossos preconceitos, em função de nossos tabus. Então, é necessário quebrar paradigmas. Para isso, nós temos que verificar como que nós andamos na vida. Como somos, normalmente? Pessoas acomodadas, pessoas ajeitadas, adaptadas, ou ao contrário, somos pessoas inadaptadas, incertas, cheias de perguntas, cheias de angústias existenciais, e aí vem o grande ponto. Se somos a segunda hipótese, ou aquele que está inquieto, ou irrequieto, ou desajustado, ou não muito adaptado, essa questão vem do princípio interno do ser. Alguns com bastante inquietude, com bastante perturbação interna, procuram sanar essas coisas numa questão terapêutica farmacológica, tomando drogas ou seguindo certas orientações psicoterapêuticas, quando na verdade isso não é uma doença, é uma coisa do ser que procura atuar em nossa consciência, que procura nos tirar do conforto, da zona de conforto, para que nós busquemos a nossa grande realidade. Então, a nossa busca, a nossa proposta chama-se autorrealização íntima do ser. Então, não é uma questão meramente abstrata, filosófica, sim algo concreto. Ser, os seres são um conjunto de forças cósmicas que movimentam o universo. Os princípios inteligentes que regem o cosmos, o macrocosmos e o microcosmos. Como em cima e embaixo, já dizia Hermes Trismegisto, o deus Ibis de Toto, 3 vezes grande. Então, é um reflexo, somos um microcosmos. Esse microcosmos também tem um ser. Como o macro tem uns seres, nós temos um ser no nosso interior, no nosso âmago. Esse ser está tentando nos tirar da nossa situação aparentemente confortável ou aparentemente anestesiante para despertar a nosso ponto de vista interno, que é a nossa consciência. Então, nós verificaremos que essa proposta ela acontece com alguns, não a maioria. Alguns não têm nenhuma sensação de inquietude. São adaptáveis, são maleáveis, a vida corre bem para eles. A família é boa, a família é legal, o emprego é bom, dormem bem, comem bem, simplesmente vão pela vida. Não há nessas pessoas essa inquietação. Já em contrapartida, outros têm essa inquietação. E essa inquietação não vai sossegar com remédios terapêuticos, não vai sossegar com drogas, nem com álcool, nem com essas outras opções. Nós vamos serenar se nós formos a fonte interna que é o nosso real ser. Então, nós temos que verificar o que propõe o ser, ser monitor. O que significa, o que ele propõe, aonde vai nos direcionar nesse ponto. O ser vai se apresentar na tela agora para nós trabalhar essa questão do ser. Então, a questão do ser nos interessa sobremaneira. Ser. Nós vemos que algumas pessoas têm um certo ser,
aqueles que têm uma atitude correta, que têm um comportamento, digamos assim, respeitado, que são atenciosos, que são honestos, na verdade têm um certo ser. Elas não são assim porque foram educadas dessa maneira. É algo que vem de dentro, não é algo que vem de fora. Os pedagogos e a ciência pedagógica coloca que as pessoas são frutos do seu meio ambiente, do seu lar. Na verdade, não é bem isso. Há pessoas boníssimas que nascem num lar extremamente desorganizado, extremamente caótico. E há pessoas terríveis que nascem em lares de pais extremamente amorosos e gentis e até bons ajudantes dos filhos. Então, é uma coisa que vem de dentro, a questão do ser. E essa questão não é abordada apenas por nós, ela é abordada ao longo do tempo. Grandes estudiosos do assunto, que têm essa inquietação interna, apresentaram um questionamento sobre isso e resolveram tentar equacionar isso. Todos os grandes mestres da humanidade foram pelo caminho da inquietação, da busca, do inconformismo com o ser que está proporcionando, abrindo, para que a pessoa possa reencontrar-se consigo mesmo. Havia o termo religião, que significa religar-se consigo mesmo, com o seu real ser. Mas uma contrapartida do ser existe que impede algo que é um obstáculo formidável que temos que transpor. Esse obstáculo é o ter. Então, esse é o drama do ter. O ser e o ter se contrapõem. Ser é algo distinto, algo genuíno, algo generoso, algo vivo. O ter remete a outras questões que o monitor vai projetar daqui a pouco ali. Então, proposta do ser e do ter. Nós vamos encontrar, por exemplo, essa frase, na frase teatral mais famosa do mundo, que é ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be, that's a question, fala Hamlet. Mas a gente pensa que é uma fala qualquer do teatro, não tem um sentido que William Shakespeare, o bardo maldito, era também um desses tais inquietos. Ele conhecia toda a obra dele, permeada por situações de grande cunho filosófico, iniciático, de autoconhecimento. E no Hamlet, ele cristaliza toda a sua obra ali. Só o Hamlet é estudado em várias universidades do planeta, em vários estudos, pós-graduação, mestrado, graduado, tenta estudar pelas várias linhas filosóficas, psiquiátricas, literais, o que significa realmente esse embate, quem é Hamlet, que pergunta essa da questão ser ou não ser, monitor. Essa é a grande questão. Ser ou não ser? Eu não ser significa ter. Não ser significa ter. Então, nosso dilema, o dilema shakespeariano, ele é exatamente esse, ser ou ter. Essa é a questão. Enquanto o ser nos remete a situações realmente grandiosas, de consciência, de força interna, o ter nos prende nas mesquinharias da vida. Então, nós temos que verificar bem o que significa isso. O Hamlet carrega nas suas mãos uma caveira, ou fala esse solilóquio. Então, essa caveira simboliza a morte. Então, na verdade, nós temos a ilusão que vivemos muito, contanto que nós não vivemos muita coisa. Na grande verdade é que a gente não tem noção exatamente da vida. A gente tem uma ilusão de que vamos viver 300 e 400 anos e cada vez vamos viver mais. Não é a verdade isso. A morte nos acompanha. Então, nós temos que encarar essa questão da morte. O processo da caveira simboliza a morte. Quando Hamlet se depara com essa caveira, esse crânio no cemitério, ele pergunta de quem era esse crânio. Alguém fala, esse era do bobo da corte, que é uma espécie de palhaço medieval, aleijadão, corcunda, que, com um senso de humor incrível, que faz com que as pessoas deem risadas. E é o único que tinha a capacidade de ser desrespeitoso com o rei da época. E o Hamlet vê aquela caveira e diz, é do bobo da corte daquela época. Diz, nossa, impressionante. Eu brinquei nas córcoras desse homem, ele dava gargalhadas que ecoavam pelo palácio, se reduziu nisso aqui, nesse crânio. É uma reflexão profunda. Ser ou não ser,
Essa é a questão. Então, já está trazendo esse trinômio, a vida do ter, a vida do ser, e aquilo que nos acompanha sempre, que é a morte. A vida é acompanhada pelas pegadas do cavalo da morte, fala o nosso venerável mestre. Então, temos que encarar a morte como um fato de companheirismo e não como uma força adversária. A geração antiga, ela ia visitar os funerais nas casas, não havia capelas funerárias. E ali era homenageado o falecido na sua sala mais nobre. E aconteciam, então, situações que levavam crianças. As crianças eram didaticamente induzidas a enfrentar o guardamento por uns instantes e até tocar no cadáver, como se tomando consciência que existe a morte. Todos somos mortais aqui nesse corpo físico. Então, nós temos que encarar isso. Outro ponto interessante chama-se os grandes iniciados Olmecas, que buscavam lá no México Antigo a questão da morte. Eles faziam a dança do ritual da morte. Quando o guerreiro chegava a seu final de vida, ele convidava a morte para uma dança. E na sua técnica, ele observava sempre rapidamente o olho esquerdo para verificar se a morte estava chegando. E segundo eles, ela estava cada vez mais próxima, com aquele sorriso sinistro. E ela não é nossa inimiga, ela não é a nossa adversária, ela é a nossa aliada. Ela está nos orientando. Veja bem o que vai acontecer. Aproveite a vida, encare a vida, decifre a vida, senão será devorado como qualquer outra força medíocre da vida. Então, a morte trata-se de nossa companheira, nossa aliada. Se nós soubermos encarar a morte, nós teremos consciência da vida, porque sabemos que somos mortais, sabemos que em pouco prazo um microbinho qualquer, um vírus qualquer, como está acontecendo agora, né, derrota as pessoas, mexe com os governos, mexe com a política, cria polêmicas. Então, na verdade, a percepção da nossa morte física é fundamental para alavancar a nossa busca do real ser. Essa é a questão fundamental. Então, ser ou não ser, ou somos em busca do ser, ou buscamos a coisa do ter. O ter leva a nós à ilusão de ter, de posse. O ter remete ao ego pluralizado, a ambição de ter as coisas. Tudo isso merece uma reflexão melhor da nossa parte, porque, na verdade, nós não temos nada na vida. Esse paletó, essa camiseta, esse óculos, esse corpo físico não é nosso, não nos pertence. A gente tem ilusão de posse de pessoas, ciúme de pessoas. Nossa, é ridículo. Uma análise superficial nos dará fontes de riqueza, de sabedoria, sabendo que não temos nada. Nada nos pertence. Então, tudo é passageiro, tudo passa. Então, o apego do ter é ridículo. O apego, claro que não devemos levar uma vida assim, no sentido de relaxamento, mas o essencial da vida, aquele que está no caminho secreto, o caminho iniciático, sempre terá o essencial. Talvez não viva num palácio, mas terá uma casa razoavelmente confortável, terá seu lugar para deitar, seu lugar para tomar banho, comer e meditar profundamente sobre a existência. Então, o que interessa é saber que nós estamos presos à ilusão do ter, essa grande mentira da vida. Não temos absolutamente nada, tudo é empréstimo. E a gente fica preso, querendo ampliar mais nosso capital financeiro. As pessoas não conseguem segurar quando tem alguma propriedade, querem duas, quando querem duas, depois querem quatro, quando tem um carrinho que leva com o Pinha, leva nós para lá e para cá, o carrão também leva. Hoje em dia nem podemos dirigir, né, com velocidade, então grandes motores, mas gasta-se dinheiro, envolve-se o ter, se envolve em hipotecas, em dívidas, em pagamento para possuir mais, por uma mola secreta da sociedade que é inveja. Se aquele bundão tem um carro bonito, por que eu não posso ter? Se aquele bundão tem uma casa mais legal, eu quero também ter. Então, o ter, e não resolve nada, porque depois de ter, aquilo vira uma coisa sem sentido, sem nexo. Então, o ter é a questão totalmente irrisória. Não estamos conclamando abandonar o emprego, a escola, a faculdade, a família. Simplesmente saber equilibrar essa questão, saber dosar. E aquele que se dedica ao ser sempre terá inspiração para a vida material também. Ele trabalhará inspiradamente.
Conta o venerável, certa ocasião, um costureiro, um alfaiate, perguntou a ele como seria se ele eliminasse o agregado psicológico que constrói roupa, que costura roupa. E o mestre falou assim, se você consegue aniquilar esse defeito, ou ter, você vai conseguir continuar construindo roupa, só que com sentido de arte, o ser inspira, algo artístico. Então a resposta é essa, ser mais inspirado, mais artístico, com menos esforço, conseguir mais resultados, com mais inteligência. Essa é a situação. Então, vamos todos examinar esse ponto, o ter e o ser em conflito. Então, essa é a questão. Então, temos que equilibrar essa questão. Mas há um outro adversário formidável. Tem pessoas que têm um certo ser, um elevadíssimo nível de ser e pouco ter. Elas são algumas pessoas religiosas. A pessoa que se dedica seriamente a uma religião, sem tentativas de burla, ela tem um certo nível de ser. Que ali ela procura o equilíbrio moral, religioso, ela interpreta a moral, a fábula, como se fosse alguma coisa para melhorar seu caráter. Então, é um certo nível de ser. Né? A pessoa que tem um certo nível de ser tem uma certa propriedade de poder. Alguns saem astral com facilidade, sem saber técnica. Ensinamos técnica aqui, mas sem técnica saem astral. Então, é um produto do ser. O ser promove essa condição. É o nível de ser da pessoa. Outros têm a capacidade de cura. Não sabem nem por que curam. Então, é questão do ser. O ser proporciona essa faculdade. Então, encontramos hoje pessoas simples, curandeiras, que têm o poder de cura. Há algo de ser nelas. Então, saem astral, com certeza, têm essa capacidade. É qualquer coisa interessante, essas pessoas têm certo nível de ser. Só que alguma coisa tem estranha nelas. Elas fazem coisas e não sabem de onde surgiu aquilo. Não têm o conhecimento da razão que eles têm aquele poder. Falta neles um ponto chamado saber. Falta discernimento. A proposta é saber discernir que muitas vezes o cara tem poder de cura, mas não é procurar aquela pessoa. A pessoa tem que passar por aquele processo. O ser pode dar uma doença, a pessoa refletir um pouco. Então, vai uma pessoa que tem a capacidade de cura e cura. E aí, simplesmente tirou a lição que a pessoa tem que aprender. Adquire um certo karma até. Os maiores curandeiros do Brasil tiveram fins catastróficos, mortes terríveis, porque com certeza violaram certas leis. Então, há que se respeitar. Nós, nossos estudos, promovemos também trabalhos de cura. Só que nós pedimos autorização para os senhores da lei. Se eles autorizarem, tudo bem. Se não autorizarem, fica como está. Então, saber lidar com essa questão, esse processo significa saber. Então, é importante ter saber das coisas. Alguns religiosos famosos tiveram um certo saber notório, tipo o Papa João Paulo II. Evidentemente, aquele homem tinha um carisma enorme. Evidentemente, aquele homem tinha um poder político tremendo. Ele mexeu no tabuleiro da política mundial. Era um sujeito poliglota. Era um sujeito extraordinário nesse ponto. Mesmo que não concordemos com a religião dele, a figura dele é emblemática nesse ponto. Porque simplesmente o cara tinha um poderoso nível de ser. Não há dúvida quanto a isso. Há outros, tipo a Madre Teresa de Calcutá, outras freiras famosas, elas têm uma certa bondade, que é o ser que proporciona. Mas será que é necessário aquela pessoa que está recebendo a caridade, ela vai saber utilizar aquilo? Será que não é melhor ensinar o pescado que dar o peixe? Será que esse critério está certo? Então, o saber nos orienta como fazer. Não somos contra a caridade, contra ajudar. Mas tem uma caridade maior que chama-se terceiro fator de revolução de consciência. Significa passar a mensagem. A mensagem resolve as equações. A mensagem nos proporciona condições de dirimir as dúvidas. Me proporciona situações realmente elevadas que vão nos dar condições de sair. Se nós temos uma miséria financeira, teremos a capacidade intuitiva de sair daquela situação. Se sofremos reveses emocionais, a meditação interna nos ajuda a dissolver aquilo. E assim vamos atuando de maneira mais harmônica. E aquele que passa a mensagem, ele está trabalhando o chamado terceiro fator de revolução de consciência, que é dar a oportunidade à pessoa de discernir também. Então,
o saber tem essa proposta, saber aquela coisa. O sujeito que sai em astral, muitas vezes, sem nenhuma técnica, não sabe o que fazer lá. Sai, fica perambulando pela cozinha, fica perambulando pela sala, vai ver se a vizinha está trocando de roupa, vai ser voyeurista, vai ver se vai assustar o cachorro do vizinho. Não sabe isso. Então, é uma situação estranha. Sai, mas não sabe fazer nada, porque falta sabedoria. O astral tem espetáculos fundamentais de ensinamento, é magistral, é um ginásio psicológico maravilhoso. Tem seres, tem mestres, tem símbolos, tem alegorias. Muitas vezes o cara sai em astral e sabe que está em astral. Só que ele não sabe saber que número é aquele, por que apareceu o número X para ele. Por que tal pessoa fez tal sinal para ela? Por que apareceu uma árvore? Tudo isso tem um significado que estudamos aqui a fundo na nossa escola. Então a pessoa terá a oportunidade de sair e equilibrar o seu ser e o seu saber. Então, esse ponto que interessa nessa dinâmica, nessa busca. Então, essa situação. Muito vai projetar mais alguma coisa agora? Vamos poder, então, complementar mais nossa matéria nessa oportunidade. Por favor, monitor, queira projetar a situação. Então, ser ou não ser é a questão hamletiniana. Para buscar a questão do ter, eu remeto ao nosso ego pluralizado. O ego é o inimigo do ser. O ego proporciona o ter. O ego proporciona a ilusão falsa da vida. Não é o ser, é o ter, é o possuir. E nós sabemos que não vai levar a nada. A pessoa atravessa outro lado da vida, quando desencarna, não leva a nada. Então, é interessante que nós tenhamos essa questão. Não se trata de desleixar da vida. Se o cara trabalha em algum lugar, continue trabalhando, inspirado pelo ser, pela consciência. Se o cara é professor, continua dando aula, mas dessa vez tem capacidade de mexer com a consciência dos alunos. Se o cara qualquer outra função que ele exerça, desde que não seja não nobre, função que não prejudique o próximo, ele poderá fazê-lo com certa inspiração. Mas o que interessa é a prevalecência do equilíbrio e não ser manipulado pela ilusão do ter, da posse. Nada nos pertence. Então, saber isso. E a questão do ego produz uma coisa chamada inconsciência. É o nosso terrível drama. Que a nossa proposta é o contrário, é despertar a consciência bela adormecida. Estar conscientes. Para isso é necessário certas chaves, certa sabedoria. Não se trata de uma coisa milagrosa, assim, por nada. É algo que vem com uma certa inquietação, mas promovida com certo estudo interno. Estudar profundamente a nossa vida psicológica, desenvolver esse saber é importantíssimo nessa situação. Então, equilibrar o ser e o saber é o que interessa. Segundo o mestre do século XIX, chamado Gurdjieff, ele dizia que as pessoas que têm muito ser e pouco saber são santos estúpidos ou santos idiotas. É uma palavra meio grotesca, mas remete a isso. Hoje em dia chamam de burro motivado. Às vezes tem uma capacidade, mas ele direciona para o lugar errado. Ele tem uma certa sensibilidade, uma bondade, mas muita bondade é da desinteria. Também é necessário ser sábio, ser inteligente, ir no ponto da questão, no cerne da questão. Então, é esta a situação. Então, desenvolver o ser e o saber. Saber. E para o saber, é preciso uma poderosa cultura. Não se trata de virar um erudito aqui, um intelectual. Pelo contrário, ele tem que ter a simplicidade e a sabedoria. O ser e a sabedoria. Então, certos ícones universais são símbolos, são forças que nos ensinam. O Shakespeare, claro, é uma força considerável. O mestre Samael é outra força. O mestre Jesus, o Cristo, é outra força. Que desenvolveram equilibradamente o ser e o saber. O mestre Samael nos orienta nesse sentido. Então, como dirimir, como realmente atuar nessas situações todas. Então, essa é a questão. Então, vamos ver agora a alegoria do ser e do ter. O ser deve crescer verticalmente e não horizontalmente. Então, o ser, certos níveis de ser, e o saber. Então, o ser é uma coisa, é algo vertical. Então, eu faço uma boa prática pela manhã, faço runas, medito, faço yoga tibetana, a gente sente uma coisa mais leve. Qualquer um que faça uma prática razoavelmente aceitável, ele fizer pela manhã, pela madrugada, pela aurora, como fazemos, ele vai sair nas nuvens. Ele pega seu carro
começa a dirigir por música, coloca uma música, digamos, meio mais nobre, mais do saber, que é a música erudita, uma música inspiradora, e começa a dirigir, aí um sujeito atravessa ele, quase bate nele, e ele começa a xingar o cara. Toda a energia canalizada pela prática foi desperdiçada porque se identificou. Ele atuou com o ter, ele esqueceu o ser, ele atuou com o ter, não teve a capacidade de levar com calma, elaborar uma calma naquela situação. Então, apesar de tudo, o ser, ele é vertical, eu posso aumentá-lo. Nós temos que ver qual é o nosso nível de ser. O nível de ser está ampliando ou não? Estamos trabalhando sobre o ego? Estamos aumentando nossa consciência? Então, ele cresce dessa maneira, fazendo prática. Essas práticas vão aumentando, meditando, tendo atitudes corretas com o próximo. Então, claro, o nosso ser aumenta. Só que ele tem que ser equilibrado com o saber. Então, só ser, muitas vezes, só ser, ele pode ser complicador, muitas vezes. Que ele não tem como se direcionar corretamente nas questões do equilíbrio. Então, vamos examinar exatamente outro ponto, que é o saber. O saber tem que cruzar de maneira horizontal e equilibrar-se. Ao contrário, se temos muito saber e pouco ser, nós seremos transformados em pessoas céticas, pessoas sem capacidade de sensibilidade, sem amor às pessoas, porque ele desenvolve racionalmente a questão. Então, esse saber, ele tem que ser um saber, claro que tem que ler alguma coisa, tem que ler poemas, tem que ler Hamlet, eu tenho que estudar Hamlet com calma, com meditação. Uma leitura qualquer do Mestre Samuel é pura meditação. Então, eu leio alguma coisa e o meu ser capta pela minha leitura, mas o ter e o ser se entram em complemento ali durante a leitura. Eu leio, eu tenho que ler com a lógica formal, mas para meditar, para ampliar meu ser, eu equilibro o ser e o saber nesse ponto. Então, só saber também prejudica, sem o ser. Então, a pessoa torna-se um cínico, expert. Então, o fundamento é cruzar o ser e o saber para formar algo realmente importante na vida. Equilíbrio entre o ser e o saber é fundamental nesta história, nesta situação. Então, esse ponto. Então, estamos indo crescer equilibradamente, ser e o saber, dosadamente, para poder, então, conquistar a nossa proposta existencial. Sair no astral e saber o que significa aquelas imagens. Ler um livro e saber decodificá-lo. Nós vamos precisar daqui a pouco algumas cenas que poderão nos dar ilustração sobre esse assunto. Por favor, monitor, pode projetar a sequência para nós começar a trabalhar esses aspectos. Então, seguindo o nosso roteiro, iremos abordar agora com propriedade outros aspectos dessa questão. Este livro, que alguns têm, outros não, Tratado de Psicologia Revolucionária, num dos capítulos, nível de ser, o mestre coloca quando alguém muda interiormente, essa mudança radical, o exterior e as circunstâncias da vida transformam-se também. Então ele narra que ele morava numa situação na cidade do México, perto de uma favela. Ele percebia que aquelas pessoas ficavam o dia inteiro encrencando, se matando, se xingando, se tumultuando, cometendo delitos contra a vida, contra a lei dos homens. Aí ele raciocinou, se eles mudassem o nível de ser, com certeza, eles atrairiam circunstâncias diferentes na vida. Se nós temos alguma coisa errada na vida, é porque o nosso nível de ser está atraindo aquilo. Nosso nível de ser está um pouco baixo. É necessário ampliá-lo. Meditação, autoobservação, muita yoga tibetana, runas, essas práticas, muita auto-introspecção e autoanálise na meditação nos ajudará a entender esse cenário, esta situação. Certo, muito. Podemos continuar com a apresentação, por gentileza? Essa frase, todo mundo sabe que é do Cristo. Só que a interpretação das pessoas que não têm conhecimento de causa, elas imaginam que ele se intitulou, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso jamais aconteceu. Com certeza o mestre Yeshua Ben Pandirá, conhecido como Jesus o Cristo, foi o maior dos iniciados que pisou nesse planeta. Ele é o maior dos iniciados do sistema planetário de Horus. Mas ele, quanto maior o grau, quanto maior a envergadura do mestre, mais humilde ele é. Jamais se diria que ele é o caminho, é a verdade e a vida. Então tem que ser decodificado para nós entender melhor esse cenário, essa situação. Então, quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, na verdade quer dizer o eu sou é o caminho, a verdade e a vida. O eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Então colocou um artigo e o é ali muda completamente. O eu sou, evidentemente, é o ser. Não é adorar uma entidade abstrata, externa.
com nosso entendendo que o Cristo é o Cristo, o mestre dos mestres, né? Mas, na verdade, ele está dizendo uma coisa do caminho interno, não é adorando uma imagem externa, uma cruz, idolatrando qualquer coisa, simplesmente buscar o caminho do ser interno, que nos dará o caminho, a verdade e a vida. Essa é a grande percepção, a grande verdade. Então, temos esse ponto, monitor. Vocês têm mais agitação? Traduzido aqui esse ponto. Então, o que fazer para conquistar o equilíbrio do ser e saber? Então, trabalhar para reequilibrar a nossa cruz interna, que é o vertical, o ser, ampliar o nosso ser. Nosso ser amplia através de autoobservação, que é a chave dada em nossas aulas. Só em autoobservação está com a consciência desperta. Então, aquela besteira que ela ia fazer, aquele pensamento errôneo, uma atitude, se ela está em autoobservação, ela não fará aquilo. Não de forma a reprimir aquilo, e sim de uma forma interna. Ela sente uma vontade de mudar, não agir daquela maneira. Então, a partir daquela experiência, ela amplia seu nível de ser. Ela tem uma atitude correta. Então, ela ia, no caso do tráfico que eu citei, xingar outro cara lá que atravessou o carro. Não, ele cumprimenta o sujeito, ele respeita a atitude. É uma coisa usual que acontece, não tem maiores dramas. A pessoa já começa a compreender, começa a morrer em si mesmo naquele instante. Aquilo que leu da ira, que ia xingar o outro motorista, ele fica mais calmo, a compreensão surge. Então, um certo ser amplia em nós. E assim vai indo. Aí passa alguém do sexo oposto, muito excitante, começa a compreender que ele é um ser, aquele corpo é passageiro, aquele corpo vai perecer, mas um ser habita ali, seja de homem ou de mulher. Então, respeitar como ser, de ser para ser. Então, amplia isso. Então, essa é a questão do ser. O saber, claro, uma boa peça shakespeariana ajuda muito. Se nós estudarmos Shakespeare, nós encontraremos no Hamlet o racismo e a intriga e a confusão mental que passa ao Hamlet. Racismo que ele é negro, né? Ele é manipulado por Iago, que faz a intriga, dizendo que Desdémona adultera. Ele acredita, nós somos ingênuos como Otelo, acreditamos nas intrigas, tem que acabar não se acreditar em nada, acreditar no ser e na consciência. Então nós encontraremos outros cenários. O Romeu e Julieta é francamente ridículo pensar que é uma peça romântica. Na verdade, é uma crítica ao amor burguês. Romeu e Julieta são dois bobões que morrem bestamente por uma emoção barata. Então, não tem, é uma crítica inteligente, só que as pessoas interpretam, já distorcem. Como distorcem os evangelhos, distorcem Shakespeare, distorcem Hamlet, distorcem todas essas questões. Então, temos aí a proposta para poder ser analisada por todos. Gente, foi ótimo ter mais essa conversa aqui. Espero que tenhamos proveitos notáveis. Evidentemente, as aulas chamadas presenciais são mais produtivas, mas nós tentaremos passar pela ideia do nosso computador aqui. Então, temos essas informações e qualquer coisa debateremos nas aulas presenciais que estão tendo agora os sábados. E aos dias da semana continua com as aulas não presenciais de outras turmas. Então, a gente dá as horas para perguntas, respostas que tem. Faça favor, tenha bondade de aproveitar bem a sessão. Ampliemos nosso nível de ser e saber. É a proposta.